A gente vai começar a falar agora da final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. Essa foi a minha final, tá? Tem um vídeo lá sobre a final da Euro e eu apostei que essa seria a final. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês darem uma olhada. A gente vai falar aí do jogo entre Espanha e Inglaterra. Um jogo onde eu acredito que essa Espanha seja a favorita, tá? Eu gosto muito da forma que a Espanha achou de jogar até o momento. Eu acho que foi uma equipe que encontrou um equilíbrio. Essas aqui são as formações que são previstas para o jogo de amanhã, tá? A gente vai ter aí a Espanha muito provavelmente vindo a campo com Unai Simon, o goleiro Unai Simon, Cucurella, Laporte e Lenormand, e Daniel Carvajal. Lenormand e Carvajal que não jogaram o último jogo porque estavam suspensos. Vamos ter o Fabian Ruiz, o Rodri, o Nico Williams, Dani Olmo e Lamine Yamal e Álvaro Morata. E provavelmente a escalação da equipe do Southgate, o técnico mais sortudo do mundo, onde chega a mais uma final e não consegue entregar o melhor futebol do mundo, só que está com sorte de campeão. Essa equipe da Inglaterra está com sorte de campeã, tá? Se você olhar jogo após jogo, é uma equipe que está sorte de campeã. Um gol de bicicleta para se salvar nos últimos minutos, dois jogos onde você sofre o gol e consegue um empate logo em seguida, então você não tem tempo de entrar em crise. Essa equipe da Inglaterra aí tá com sorte de campeã. O melhor jogo disparado da Inglaterra foi esse jogo contra a Holanda. Eu acho que teve 2 pontos, assim. A questão da mudança da forma de jogar, né? E também a questão da equipe adversária, tá? A gente vai falar um pouco antes, mas a escalação aí da Inglaterra deve vir com Pickford, Walker, Stones e Guéhi, uma linha de 3, que é a linha de 3 que tá aí desde o jogo contra a Dinamarca, né? Contra a Dinamarca passou essa linha de 3, com Saka jogando ali pela direita, o Mainu que ganhou a posição aí, essa posição ficou pingando ali, era o Gallagher, depois não era o Gallagher, no final das contas o Mainu ficou com essa vaga. Era o Arnold, né? Arnold, Manu e o Gallagher brigaram por essa vaga. Aparentemente quem ganhou essa vaga foi o Manu. O Rice, né? O Arroz, jogador do Arsenal. E o Luke Shaw. Eu acho que o Luke Shaw não vai começar, tá? Eu acho que quem vai começar vai ser o Trippier, não vai ser o Luke Shaw. Eu acho que essa escalação prévia tá errada. O Luke Shaw não tem condição de jogar o jogo inteiro. E você colocar o Luke Shaw nessa roubada aí é pedir pra se lascar, tá? Você colocar o Luke Shaw num jogo que ele não tem ritmo de jogo, com o Lamine Yamal jogando em cima dele, meu Deus do céu, você tá pedindo para perder esse jogo. Se o Southgate começar com o Luke Shaw ao invés do Trippier, o Southgate perde o jogo nessa substituição, tá? Eu vou deixar isso já anotado. Essa é a alteração que vai fazer o Southgate perder o jogo. Se ele começar com o Luke Shaw sem ritmo de jogo contra o Lamine Yamal, nessa ponta, meu Deus do céu, o campeonato vai ser jogado fora nessa alteração. Phil Foden, que passou a jogar mais pelo meio, o que eu pedia desde a primeira rodada. O Phil Foden foi muito mais efetivo jogando pelo meio do que jogando pela ponta no Manchester City. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês jogando pelo meio. Tem um vídeo onde eu falo isso, eu também vou deixar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhada. O Bellingham, né, que sofre nessa seleção. O Harry Kane, que é outro que tá sofrendo nessa seleção aí e que não deveria sofrer. Então, assim, essas são as prévias das formações, tá? A gente vai fazer 2 coisas nesse vídeo. A gente vai analisar a final e a gente vai montar a seleção dessas 2 equipes, a seleção da final. Quem são os melhores jogadores, na minha opinião. Eu vou tentar montar um time equilibrado, porque, teoricamente, eu poderia colocar a seleção da Espanha, porque eu acho que é uma seleção muito mais completa, tá? Mas eu vou tentar dar uma mesclada entre as 2 equipes. Mas pra mim, a Espanha entra como favorita nessa final. A Espanha entra como favorita nessa final. Até o momento vem jogando um futebol mais completo. Eu acho que a Espanha, desde que ela passou a utilizar os pontas de velocidades, o Lamine Yamal e o Nico Williams, ela se tornou uma equipe muito mais completa. Eu fiz uma análise, né,
onde eu falo que a Espanha ela diminuiu a quantidade de troca de passes dela, mas ela aumentou a quantidade de vezes que ela finaliza no gol, que ela finaliza de dentro da área. Ela começou a ter contra-ataque que ela não tinha antes. Então é uma equipe que conseguiu achar um jogo muito equilibrado. Isso é muito, muito, muito bom. Sim, ela sabe o que ela precisa fazer e os jogadores sabem o que vão fazer e quando vão fazer, né? Assim, o Dani Olmo ele ganha a posição do Pedro, mas foi um jogador muito essencial nessa fase de mata-mata. Contra a Alemanha, ele faz um gol e ele dá uma assistência. No último jogo aí contra... Opa, esqueci contra quem. No último jogo contra a equipe da França, ele faz o gol e ele é um jogador muito importante, né? Ele participa bastante do jogo. Então eu gosto muito do Dani Olmo. Assim, e ele mudou, né, a posição. Na última Copa ele jogou de ponta direita no lugar do Nico Williams. Ele por dentro, ele é um jogador que tem uma mobilidade muito maior. Eu gostei muito dele por dentro, acho que funcionou muito. Apesar de ter perdido o Pedro, eu acho que a Espanha acabou dando um passo a mais depois que coloca o Dani Olmo nessa função de meia, porque o Pedro é um jogador muito bom, só que ele é um jogador que a participação dele defensiva acaba sendo maior do que a ofensiva. O Dani Olmo, ele consegue ser esse jogador de transição ofensiva muito importante para essa equipe da Espanha. Então assim, a Espanha para mim é favorita, ela achou um modelo de jogo ideal, ela achou um equilíbrio entre o controle de jogo e a transição rápida, ela passou de ser aquela equipe pouco produtiva que trocava passes de bola durante o jogo, 800 passes, trocas de passes que não geravam uma finalização. Então assim, eu acho que a Espanha que jogou contra o Marrocos e a Espanha que começa a jogar essa Euro, são Espanhas totalmente diferentes e que melhorou muito e que é uma equipe que achou o equilíbrio entre controle de bola, é uma equipe que achou o equilíbrio entre transição rápida e potencializa as peças que tem. Uma linha de defesa sólida, uma linha de defesa muito sólida. E assim, eu acho que o modelo de jogo da Espanha é um modelo de jogo que a seleção brasileira precisa olhar, tá? Esse modelo de jogo da Espanha é um modelo de jogo que a seleção brasileira precisa olhar. Eu acho que esse modelo da Espanha é um modelo muito mais parecido com o jogo que seria o melhor modelo da seleção brasileira do que qualquer outra coisa, sendo bem honesto, assim. Se olha peças por peças, é um estilo de jogo que combinaria com a seleção brasileira, com os nomes que a seleção brasileira tem. Ah, mas é uma equipe reativa? Não, é uma equipe que tem um controle de jogo o tempo todo, mas é uma equipe que usa aquilo que sabe de melhor, aquilo que tem de melhor para poder potencializar os jogos dos seus jogadores. Essa é a Espanha. A Inglaterra, ela melhorou muito contra a Holanda, e aí você tem dois detalhes, tá? O estilo de jogo da Holanda encaixa com esse estilo de jogo na Inglaterra, onde a Holanda se joga um pouco mais pro ataque. A Holanda é uma equipe mais agressiva do que as adversárias da Inglaterra até agora no campeonato. E isso facilita o jogo da Inglaterra, porque a Inglaterra achou espaço quando saiu para jogar contra a Holanda. E aí também você trazer o Foden por dentro. O Foden ficou mais próximo do Kane, o Foden ficou mais próximo do Bellingham. Isso é muito melhor do que o Foden jogando na ponta esquerda, totalmente isolado. Isso fez muita diferença. Aí a gente tem que dar o braço a torcer, porque a escolha do Southgate de trocar de uma equipe que estava com uma linha de 4 para uma linha de 3 tornou a equipe mais ofensiva. Por quê? Tornou uma equipe que se aproximava mais. Você tinha o Foden próximo do Saka, você tinha o Bellingham próximo do Foden, você tinha o Mainu e o Declan Rice que podia subir um pouco mais. O Trippier fez uma função de ponta ali, de ala pela esquerda, que funcionou melhor do que ele jogando como um lateral fixo. Essa posição de ala, onde ele pode usar a sua ofensividade, funcionou melhor do que ele jogando como um ala fixo. Então, assim, essas mudanças que o Southgate fez potencializaram um pouco mais o jogo dessa equipe da Inglaterra. Mas eu ainda acho que não é o melhor modelo. Eu acho que a Inglaterra ainda não achou o melhor estilo de jogo. Eu acho que a melhora contra a Holanda é muito mais pelo estilo de jogo da Holanda do que pelo estilo de jogo da Inglaterra. O Cole Palmer entra, dá assistência para a equipe pro gol do Watkins, mas o Palmer ainda tem poucos minutos nesse campeonato. Entendeu? Assim, você tem um problema muito grande. E eu acho que o Southgate ele não vai conseguir mudar. Eu acho que o teto do Southgate é esse. Ele vai conseguir mudar algumas coisas, mas ele não consegue extrair o melhor desses jogadores
até o momento, assim. Então, para mim, a gente tem esse detalhe do Southgate não conseguir extrair o melhor. E assim, volta a falar, o Luke Shaw, se começar jogando, é aí que a equipe da Inglaterra perde esse título, tá? Mas a Inglaterra tá com sorte de campeã. Bom, dito isso, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que vai ser a seleção da Eurocopa para mim, tá? Eu acho, a gente vai escolher aí os melhores jogadores dessas duas seleções. A seleção da final a gente não vai abrir para os outros jogos, a gente vai fazer a seleção da final dessa Euro 2024. Começando aí, o goleiro dessa Euro. Eu acho que o Unai Simon foi um bom goleiro, tá? Mas ele não é o melhor goleiro dessa final. Pra mim, o goleiro dessa final é o Pickford. Pickford, viado. Pickford, pra mim, é... Jordan... Escrevendo errado aqui, gente. Desculpa. Jordan Pickford. Pickford, pra mim, foi o goleiro aí da Inglaterra. Na hora que a Inglaterra foi atacada, ele acabou sendo o responsável por algumas defesas muito importantes. Eu acho que foi um jogador que acabou mantendo a Inglaterra nessa competição em alguns momentos que a Inglaterra sofreu, tá? Então assim, Pickford, o goleiro entre o Unai Simon e Pickford, a gente vai de Pickford. Aí a gente tem uma das boas surpresas dessa Espanha, que é o Cucurella. Marc Cucurella, ele jogou muito bem. Eu acho que o Marc Cucurella, ele faz muita diferença, porque ele é um jogador que ele consegue ajudar defensivamente muito. Ele é um jogador que ele não tem uma obrigação ofensiva tão grande nessa seleção da Espanha, mas defensivamente ele vai funcionando muito bem. Ele consegue dar um equilíbrio para essa equipe, ele consegue liberar que o Nico Williams fique um pouco mais à frente do que voltando toda hora para recompor. Então ele consegue ter ele dá uma sustentabilidade para essa linha de defesa muito grande. Então, para mim, o Cucurella, uma grande surpresa dessa Eurocopa, tá? Ele tá literalmente entre os grandes jogadores dessa final entre Espanha e Inglaterra. Ele foi um dos jogadores que melhor competiu até o momento. Uma grata surpresa. Na linha de zaga, eu vou entrar aqui com o jogador, o Stones, né? O Stones, eu acho que ele fez uma boa Euro. Ele foi dessa linha de defesa, eu acho que ele foi um dos jogadores que melhor jogou. O Stones fez uma Euro muito boa. Ele deu uma sustentabilidade, assim. A Inglaterra, por mais que não conseguiu... O problema da Inglaterra não foi defensivamente. Eu acho que defensivamente a Inglaterra funcionou muito bem. Só que ofensivamente ela acabou não conseguindo chegar nesse melhor modelo de jogo dela, né? Então, assim, eu acho que defensivamente não foi um problema. Ofensivamente foi. Ofensivamente podia entregar mais. Então, assim, o Stones, para mim, ele está entre os jogadores que terminam uma boa temporada no Manchester, né, no Manchester City, e consegue continuar essa boa fase na Euro. Eu acho que foi um jogador que jogou muito bem essa Euro. E aí a dupla de zaga vai ser o Stones e o Laporte. Laporte, para mim, teve gente que teve dúvida, né, sobre o Laporte, principalmente por ele não estar jogando no campeonato de primeira prateleira, mas para mim ele não comprometeu. Ele é um jogador que entrou muito bem, fez sua parte muito bem, foi um jogador mais completo assim dessa linha de defesa ali, entre ele e o Lenormand. Eu acho que o Laporte fez um jogo muito bom. Assim, é difícil porque assim eu tô tentando manter o equilíbrio, né? Mas a gente tem algumas peças aí que a gente poderia colocar o Lenormand. O Lenormand foi um jogador bom, conseguiu dar um nível defensivo, assim. Dentro desse estilo de jogo da Inglaterra, da Espanha, a linha defensiva acaba sendo muito importante, porque ela permite que os jogadores de meio para frente sejam muito mais agressivos, porque a equipe, a linha de defesa é muito equilibrada. Então a Espanha consegue ser ofensiva e não sofrer defensivamente, mesmo com jogadores ofensivos não recompondo tanto, né? O Lamine Yamal, ele não recompõe tanto, a equipe, o Nico Williams, ele não recompõe tanto. Então essa linha de defesa ela tem que ser muito sólida, e ela conseguiu. A Espanha, a gente poderia sim colocar na linha de defesa todinha da Espanha. Eu tenho um problema aqui na lateral direita entre Carvajal e Walker, mas eu acho que eu vou de Walker, porque o Walker ele acaba sendo muito importante para a Inglaterra há anos. Ele tá aí entre os jogadores defensivamente mais completos, tá? Ofensivamente ele não consegue
ser tão bom, né? O Carvajal, eu acho que ofensivamente e defensivamente ele é mais equilibrado. Mas o Walker, eu acho que nessa linha de defesa, eu acho que ele é muito importante para essa classificação da Inglaterra, tá? E aí o cara transita entre um lateral e um terceiro zagueiro durante todos os jogos, assim. Então ele acaba sendo muito útil nessa formação da Inglaterra e para a Inglaterra conseguir chegar nessa semi. O outro jogador para mim que a gente não pode discutir, e olha, a gente poderia sim colocar a linha inteira de meio de campo da equipe da Espanha, tá? Fosse o Rodri, o Fabian Ruiz e o Pedri, o Rodri, o Fabian Ruiz e o Omon, os 3 jogadores de meio de campo da Espanha foram os 3 melhores durante boa parte da competição, sim. Uma linha de campo muito boa, consegue ser ofensiva e defensiva, tem um equilíbrio de meio de campo muito grande. O Fabian Ruiz, é difícil a gente falar que o Fabian Ruiz é um dos melhores jogadores dessa Euro disparado, assim. Mas o Rodri, pra mim, nessa linha de meio de campo, ele é o cara. Ele é o cara porque ele é o cara que traz essa bola da defesa pro meio de campo e que ele consegue dar um equilíbrio para essa equipe da Espanha muito grande. Deveria ter sido expulso contra a Croácia, tá? O Rodri, ele tira uma chance clara de gol contra a Croácia no pênalti que ele faz em cima do Petrovic. Ele deveria ter sido expulso, do Petkovic, ele deveria ter sido expulso, não foi expulso, mas é um jogador essencial para esse modelo de jogo da equipe da Espanha. Bom, o cara aqui que a gente não pode deixar de fora, né, é o cara que trouxe a equipe da Inglaterra até essa final, porque a Inglaterra estava eliminada no jogo contra a Eslováquia, né? A gente precisa lembrar desse detalhe. Se não fosse o gol de bicicleta do Bellingham, essa Inglaterra estaria fora há muito tempo. Então, o cara é extremamente importante para essa equipe chegar até a final. Então, assim, o Bellingham foi muito importante, fez o gol de bicicleta. Não foi o melhor Bellingham, ninguém vai me convencer que esse é o melhor Bellingham, não é, tá? Não é. Mas eu acho que ele é um dos jogadores que acaba sendo punido pela questão do método de jogo da equipe da Holanda, da Inglaterra. Ele é muito punido pelo estilo de jogo do Southgate, que não consegue fazer com que ele jogue o melhor futebol dele, porque deixa ele numa função um pouco ingrata, tá? Para mim, eu já disse que o Bellingham da Inglaterra tem que ser o Bellingham da Copa de 2022, que é o segundo homem de meio de campo, que consegue flutuar entre a defesa, buscar essa bola e flutuar no ataque, ser o jogador que tem a liberdade de atacar a área junto com o Kane, e esse Bellingham não existiu até o momento nessa Copa. A isso dito, é o Bellingham que pode ganhar a bola de ouro por causa dessa final, tá? Hoje, o meu nome para a bola de ouro é o Vini Júnior. Só que fica muito difícil de você colocar o Bellingham campeão de Euro nessa Inglaterra totalmente problemática, você esquecer do detalhe do cara ter sido o cara que fez o gol de bicicleta quando sua equipe estava sendo eliminada. Então, assim, como os dois competiram em tudo e foram protagonistas na equipe, Bellingham e o Vini Júnior, essa Euro vai acabar sendo o diferencial. O Vini Júnior já caiu na Copa América, o Bellingham tem a chance de, se for campeão, dar um passinho à frente ali para conseguir ser o bola de ouro, tá? Então a gente tem essa possibilidade real de ter o Bellingham como bola de ouro. Eu falei assim, eu fiz um vídeo, no vídeo que eu falo da Inglaterra, eu falo sobre o Kane. O Kane tem individualmente a melhor performance, tá? Só que o Kane tem o azar de pegar o pior Bayern de Munique em questão de organização dos últimos 10 anos aí, fácil. Então assim, a gente tem o Kane tem números de bola de ouro, só que ele não vai conseguir ser bola de ouro por causa do clube, por causa da Euro, por causa do Bayern de Munique ser tão desorganizado. Então assim, o Kane podia estar aí com um possível primeiro título nessa final de Euro, com os números que ele tem no Bayern, ser o cara a ganhar a bola de ouro, mas ele não vai conseguir porque ele não conseguiu títulos, né, essa temporada com a equipe do Bayern, então ele fica fora por causa disso. Mas a gente tem a realidade aí, o Bellingham podendo ser esse cara que vai conseguir ter o título do campeonato, ter o título da Eurocopa e ser bola de ouro por causa disso. Prestem atenção que isso pode ser o diferencial. Essa competição da Euro ser o diferencial para o Bellingham conseguir ser bola de ouro nessa temporada. Bom,
Aqui a gente poderia colocar o Fabian Ruiz, tá? O Fabian Ruiz faz uma Euro excelente, mas aí a gente tem que ser honesto. O cara que foi diferenciado junto com o Lamine Yamal nesse mata-mata foi o Dani Olmo. O Dani Olmo, ele dá uma assistência e faz 2 gols nesse mata-mata, sendo que ele era reserva do Pedri. Então a gente tem que ser justo, porque um dos motivos dessa Espanha estar na final é o Dani Olmo. O Dani Olmo, ele entra, ele faz gols, ele dá uma dinâmica diferente do que o Pedri dá nessa equipe da Espanha. E eu acho um jogador muito bom, tá? Eu acho que dificilmente ele vai ficar no Leipzig depois dessa janela de transferência, porque é um jogador muito bom. Ele já era um bom jogador jogando pela ponta nessa Espanha, na Espanha da Copa de 2022. Ele foi um dos poucos jogadores que se destacou jogando de ponta, um dos principais nomes dessa Espanha. E agora que ele veio pelo meio, eu acho que ele funciona muito melhor. Ele é um jogador que tem transição, ele tem drible, ele tem velocidade, ele consegue ajudar defensivamente, ele consegue trazer essa bola pro ataque, para os jogadores de ataque poder funcionar. Então, o Dani Olmo é o meu terceiro homem de meio de campo aqui. Aqui não tem discussão, tá? A gente tem os 2 pontas da Espanha aqui. O Nico Williams, ele é muito importante nesse funcionamento da Espanha, e o Lamine Yamal nem o diga. Ele tá fazendo 17 anos hoje. Ele foi um dos jogadores mais jovens a marcar na Euro, em um mata-mata, e na história das competições internacionais de seleções. O cara é bom, não tem o que dizer. E quando o cara é bom, o cara tem que jogar, tá? Tem a discussão aí sobre os temas. Mano, o cara tá jogando bem, tem que convocar, o cara tem que ser usado. Não importa. Seleção é momento. Seleção, o melhor jogador do momento precisa jogar. É isso. Você tem que ter um técnico que consiga formar uma seleção com o melhor jogador do momento. E esse cara é o melhor jogador do momento. O Lamine Yamal é muito importante. Porra, antes do golaço, ele já era importante. Depois do golaço, o cara que tava a equipe perdendo, ele faz um golaço de fora da área e parece que é natural pra ele. Então, assim, um cara muito bom, muito importante nessa formação. Impossível você ter uma seleção da competição sem ter esse cara. E olha aí que eu acho que se a Espanha for campeã, eu acho que ele vai ser escolhido como o cara da Espanha, tá? Ele vai ser escolhido como o cara da Espanha. E aí a gente tem o Nico Williams do outro lado, que também é a mesma coisa. Ele é o cara que consegue dar o contra-ataque para a equipe da Espanha. Ele é o jogador do 1 contra 1. Ele é o jogador que leva essa bola pro fundo, como traz pro meio. E assim, o maior problema que essa Espanha encontra é não ter um centroavante à altura dos 2 pontas que ela tem, tá? Esse é o maior problema que essa Espanha encontra. O Morata não consegue ser essa peça. E aí de centroavante a gente tem um cara aqui que é o Harry Kane, que pra mim assim, o Kane, ele é o jogador que vai ser injustiçado nessa temporada, tá? Os números do Harry Kane são números de melhor do mundo. Você pode pegar aí os números dos últimos melhores do mundo. O Harry Kane tem números de melhor do mundo, tá? Só que ele pegou uma equipe ele dá azar 2 vezes, né? Ele pega uma equipe do Bayern de Munique, onde foi a pior equipe em questão de organização, tá? Talentos do Bayern ainda continuavam lá, mas a organização dessa equipe do Bayern de Munique é muito, muito baixa. Então ele acabou sendo punido por causa disso. O Tuchel entregou ali o cargo no meio da temporada, chegou até a final, mas chegou até o final da temporada, mas já tinha sido mandado embora. Então assim, essa equipe esse jogador, ele acabou sendo punido por causa dos problemas do clube. E aí na seleção a mesma coisa, né? Ele pega uma seleção que não chega até o último nível que poderia chegar. Ele acaba tendo um destaque menor por causa do estilo de jogo, que ele acabou sendo tirando as melhores características do Harry Kane para transformar ele só num centroavante. E ele não é só esse centroavante, ele é um cara que sai da área, que vem armar o jogo, que às vezes faz o papel de camisa 10, e quando você prende ali o Bellingham para fazer essa função, você acaba diminuindo o jogo do Harry Kane. Então você, além de você não potencializar o jogo do Bellingham como um camisa 10, você diminui o jogo do Kane quando você tira ele dessa função mais móvel. Esse foi um dos erros do Southgate, tá? Então tem tudo isso, e o Kane acaba sendo impactado. Tem gente botando ele como vilão aí, que não é o melhor jogador, questionando até a titularidade dele. Isso é loucura pra mim, tá? Harry Kane, nessa seleção da Inglaterra, ele sempre teve um papel muito importante
pela liberdade que ele tinha. E a partir do momento que o Southgate quer prender ele como um camisa 9 comum, ele vai virar um jogador comum, porque ele não era um camisa 9 comum. Ele sempre foi um jogador que flutuou muito pelo campo para poder participar das jogadas e criar jogadas. E o Southgate tira isso dele. Então, essa é a minha seleção da Eurocopa 2024. A gente vai ter o Pickford como goleiro, o Walker na direita, o Laporte e o Stones de dupla de zaga e o Cucurella na lateral esquerda. Rodri, Olmo e Bellingham é o meu trio de meio de campo. Com muita dor no coração, eu vou deixar o Fabian Ruiz, que fez uma ótima Eurocopa, do lado de fora. Nico Williams, Harry Kane e Lamine Yamal, meu trio de ataque. Então assim, essa é a minha seleção da Eurocopa, da final da Eurocopa 2024. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo, tá?